Olá, olá, galera do YouTube. Estamos aqui de volta mais uma vez, certo? Com, com essa engrenagem aqui, engrenagem de dentes retos, certo? Então aqui o nosso canal Universo Mecmática, certo? Traz questões relacionadas à matemática, mecânica e como a mecânica, ela no curso de mecânica, né, no curso técnico tem essa parte básica de eletricidade, então eu pretendo trazer alguma coisa bem básica mesmo relacionada à eletricidade, certo? Em breve terão vídeos aí com relação a isso aí, certo? O que eu trago hoje é fazer um croquis, né? Produzir um croquis de uma engrenagem de dentes retos. É algo muito comum na mecânica de usinagem, na mecânica em oficinas mecânicas, certo? E também grandes indústrias que trabalham com essa questão da fabricação de peças, fabricação de peças diversas, né, peças de urgência. Então é muito comum que o cliente, quando ele vem com qualquer tipo de peça, digamos que ele venha com a peça que ele desmontou lá da máquina, ele está com uma certa urgência para fazer essa peça, certo? Mas ele precisa daquela peça para fazer a montagem da máquina e colocar e tocar a vida, né? Então há necessidade de fazer um croquis rápido, desenho rápido. Então essa é a ideia desse vídeo, né? Trazer alguma luz, jogar alguma luz sobre isso, certo? A questão de fazer croquis. Claro que isso aqui tem muitos vídeos relacionados a isso aqui, mas vocês prestigiam aí, né? Se inscrevam no canal, já vão deixando o like aí para ajudar o crescimento do canal. Eu vou trazer muitas novidades relacionadas a isso aí, certo? Então é importante que quando o técnico, ou o engenheiro, ou alguém que é responsável pela parte de desenho esteja fazendo esse desenho, é importante que se pegue dados, né? No caso aqui não vai ter condições, porque o módulo aqui é muito pequeno, então aqui a questão do paquímetro aqui, ele não vai conseguir alcançar o diâmetro interno dessa engrenagem aqui. Então é importante que se pegue todos esses dados, certo? Veja a tolerância, né, dessa peça, certo? Coisa que eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. É isso aí. Então tem que pegar todos esses dados possíveis, porque se a peça for ficar na oficina não tem problema, mas não tem nenhum problema. Mas se ela for retornar para a máquina, para a fábrica, né, de onde ela veio, é necessário pegar esses dados com a maior precisão possível. Então vamos parar de conversar e vamos produzir o croquis aqui, certo? Rapidão aqui. Então o que é que eu tenho aqui no croquis de uma engrenagem, certo? Vamos ver aqui a questão da circunferência interna. A circunferência interna, por norma, no caso dessa vista aqui, que eu escolhi essa vista aqui como a vista frontal, por norma, certo? Ela tem que ser tracejada. A circunferência primitiva, uma circunferência muito importante também, certo? Que é por ela que normalmente calculamos a questão das reduções, das rotações, né, de um par de engrenagens. E eu tenho uma circunferência externa, certo? Que ela vai ser um traço contínuo, certo? Então aqui isso aqui eu estou só comentando, fazendo e comentando, mas são dados que a maioria que trabalha com esse tipo que faz esse tipo de trabalho já conhece. Então no caso aqui eu vou produzir esse detalhe, certo? Tem uns chanfrozinhos mínimos aqui. O processo de usinagem aqui eu não sei como foi feito aqui, porque eu peguei essa engrenagem, eu peguei aqui da minha sucata, das minhas tralhas aqui, certo? E tive essa ideia de fazer esse vídeo. Então eu vou fazer esse detalhe aqui da chaveta, certo? A chaveta que já está agregada nela, certo? A engrenagem bem interessante. E está pronta aqui a nossa vista frontal. Vamos para a vista lateral direita. Ficou aqui com duas cores. Eu tento trazer para cá diâmetro, né? Mais ou menos para cá, aproximadamente. Então eu venho
traço um retângulo aqui. Ficou um pouquinho aqui esquisito, mas é assim mesmo. É croquis. Croquis a gente não tem que se preocupar, certo? Inclusive na indústria isso aqui a gente tem que fazer muito mais rápido. Aqui eu estou demorando porque eu estou explicando. Então eu tenho uma circunferência primitiva aqui. Um traço mais longo, ponto, né? Como eu vou executar um corte aqui, certo, no desenho, essa circunferência interna aqui, ela vai ficar com um traço cheio aqui. O furo, tento trazer para cá, ó, eu não preciso me preocupar com escala. A escala aqui ela é a coisa menos importante, certo? O que vai determinar aqui, o que vai determinar o êxito da usinagem dessa peça aqui são as corretas medidas que eu vou pegar aqui. Então eu tenho a achura básica aqui, ó, de aço. Por falar em aço, o material eu vou falar um pouco no final do vídeo aqui. E está pronto aqui o croquis, certo? Croquis inicial. Vamos trabalhar agora a questão das cotas. Eu tenho aqui a largura. Vou colocar essa medida aqui referente à chaveta e a questão do furo aqui, ó. Muito importante essa medida também. E vou executar aqui, ó. Vou fazer a indicação de corte aqui. Corte A, B. Para não sobrecarregar aqui com cotas desse lado, eu vou puxar aqui o diâmetro primitivo. Como eu falei, um diâmetro muito importante. O diâmetro externo. E a parte de traçado, por enquanto, está finalizada. Vamos trabalhar agora, certo? Eu vou ter aqui a quantidade de dentes e um módulo, certo? Eu preciso do módulo, certo? O objetivo é chegar no módulo também, porque eu não tenho módulo dessa engrenagem, então eu preciso fornecer esses dados aí para esses dados aqui de tornearia, certo? Para o torneiro, e o módulo eu preciso fornecer esse dado para o fresador, certo? Então vamos em frente aqui. Então eu tenho aqui aproximadamente 9,8. Eu acho que está dando para ver aí, 9,8. Diâmetro externo, certo? Como ela é uma engrenagem número de dentes par, então eu posso pegar nesse sentido aqui com toda segurança que não vai dar errado. Deu 13, quase 14, questão de centésimos, eu vou aproximar aqui para 14, certo? Uma aproximação segura, sem problema. Então 14. Fico devendo por enquanto o diâmetro primitivo. Certo? Eu tenho aqui, esqueci aqui da furação, né, do central aqui do furo. Dou uma ajustada aqui, sempre fazendo assim. Então eu vou ter aqui exatamente 6,35, ou em polegadas, 1/4. Então quando ocorre isso, como eu estou trabalhando com milímetros, eu coloco o valor em milímetros. 6,35, e entre parênteses eu coloco o valor em polegada, 1/4. Certo? E a medida aqui referente à chaveta. Então, 5,7 aproximadamente, 5,7 aproximadamente, 5,7. Então, 5,7. Então, eu finalizo aqui, certo?
Vamos ver quantos dentes essa engrenagem tem. Faço uma pequena marcação aqui, para não me perder, e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dentes. Então a nossa amiguinha aqui, ela tem 12 dentes, certo? 12 dentes. Então vamos ao cálculo do módulo, certo? A gente fornecer esse dado aí para o fresador. Então o módulo, ele é dado pela seguinte expressão, certo? Na verdade o diâmetro externo ele parte daqui, então o diâmetro externo ele vai ser o quê? O número de dentes mais 2 vezes o módulo. Então logo o módulo vai ser o quê? Vai ser o diâmetro externo dividido por Z mais 2. Certo? Esqueci de colocar a indicação de corte aqui, seria aqui, mas eu vou colocar aqui, corte AB. Certo? É um detalhe, assim, para esse caso aqui, eu estou fazendo aqui só para mostrar como é feita a questão do corte, mas é um detalhe nesse caso aqui desnecessário, porque se eu tenho uma peça tão simples, e a gente já tem o hábito de ver desenhos, certo? No dia a dia, então a gente vai subentender que isso aqui, dentro do nosso universo, isso aqui é um corte, certo? Mas não podemos trabalhar assim, dessa maneira. O certo é trabalhar fazendo as indicações técnicas, certo? Para não haver ambiguidade nem falta de dados no desenho. Então o nosso DE é 14, nosso Z, número de dentes, 12. Então finalmente o nosso módulo será 14 dividido por 14. Então o nosso módulo será 1. Módulo 1. Eu já posso colocar aqui, ó. Então, nossa amiguinha aqui vai ter 12 dentes, módulo 1. E o DP? DP eu vou pegar aqui, certo? O número de dentes vezes o módulo. Então, o DP vai ser o que? Módulo vezes o número de dentes. Estou aplicando aí o 1, que é o neutro da multiplicação. Então esse DP vai ser finalmente 12. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizá-lo aqui falando sobre o material, certo? O material, certo? O material ele vai vir indicado no desenho se você está fabricando essa peça, ou você vai ter que fazer praticar algumas técnicas para descobrir, porque a experiência também vai ajudar bastante, certo? Mas as informações que o cliente traz, certamente ele entende também da máquina, ele sabe como é que trabalha aquela máquina, então você tenta coletar essas informações, certo? Como ela trabalha, se essa engrenagem ela sofreu tratamento térmico ou não, qual a dureza dela, certo? Se você não tem esses dados, você vai ter que levantar com um durômetro, certo? Você vai ter que fazer teste de centelha, você vai ter teste metalográfico, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer para descobrir o material dessa engrenagem. Mas normalmente nós utilizamos o que na mecânica corrente? É o aço 1020, aço 1045 e o VM40. São aços são os campeões aí das oficinas, então são muito utilizados. Então, enfim, é isso aí, são informações. Então, o material aqui eu deixo em aberto, certo? Mas eu poderia aplicar aqui, ou poderia me arriscar aqui, no aço 1045, certo? Mas, lembrando que eu tenho que conhecer como é que trabalha, qual o esforço ao qual está incidindo sobre essa engrenagem, certo? Então, eu preciso desses dados aí. Então, se inscrevam, deixem o seu like, certo? Ajude aí no crescimento do canal, eu vou trazer mais informações a respeito e tudo certo aí, tudo tranquilo e vamos em frente.